Boa noite. Sejam bem-vindos. Vou fazer uma live com uma pessoa muito especial, muito querida. Boa noite. Só esperar o pessoal entrar e a gente já chama. Também, Ângela, obrigada. Obrigada pelo carinho. Eu que agradeço vocês. Carinho, muita gente dá esse carinho, né? Dá esse retorno pra gente, é bem bacana. E hoje a gente vai falar, né, de um assunto muito bom, que eu gosto bastante, que é essa parte de alimentação, saúde e bem-estar. Então, esperar um pouquinho e a gente vai começar. Aqui em Goiás tá um pouco frio, não sei por aí como que tá a temperatura. Acho que o pessoal do sul também tá com a temperatura mais baixa, né? O som tá bom, pessoal? Só me dá esse retorno aí. Quero saber se a Videlma já entrou. Se entrou, manda um oi aqui pra mim, que eu já vou chamá-la. Ah, é, tá friozinho, né? Oi, olha só quem chegou. Nossa querida. Eu vou te chamar, Videlma. Aqui em Goiás também deu uma... Tá bom, obrigada, Jéssica. Aqui em Goiás deu uma esfriadinha pra nós. Eu tô até de casaco aqui, toda fechada. Mas deu uma esfriada, assim. Então, vou chamar a minha querida Videlma. Esperar a Videlma entrar. Vamos ajustar essas câmeras. Boa noite. Você está vendo? Boa noite, querida. Tudo Tudo bom? bem? O áudio tá legal? Sim, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, tá tudo ótimo por aqui, e por aí. Tudo bem. Pessoal, Aqui tá tá calor, tranquilo? hein? Aí tá calor? Aqui, muito. O goiano, na hora que o tempo dá uma fechada, ó, já pega um casaquinho. Olha muito calor. E eu sou Só dá uma calorenta mesmo. ajustada aqui. É, eu também sou, mas hoje aqui em Goiás tá um pouco frio. Ah, tá. Pra nós, né? Ah, que maravilha, todo Então, mundo aí. tá todo mundo aqui. Então, Tô vendo. vou me apresentar. Meu nome é Nara, eu sou farmacêutica clínica e eu fiz o convite à Videlma para a gente poder conversar a respeito de alimentação, qualidade de vida também, né? Saúde e bem-estar. Então, assim, quem me conhece sabe a importância que eu dou para esses assuntos. E assim, o meu Instagram, ele é voltado para a área da saúde, né? Eu faço orientações com exames para concurseiros, outras pessoas também me procuram. Eu tenho um grupo de estudos e estudo de casos também. A E nossa fada de obrigada, sertão. Ricardo. Ô, Ricardo, obrigada, Tô vendo, Ricardo. Ricardo, professor. Ai, Ricardo é maravilhoso, gente. Depois vocês seguem o Ricardo, pra vocês vão ter uma surpresa. Maravilhoso. Os concurseiros aí. E aí o tema é justamente para poder a gente entender, né, Videlma? E olha que é uma pessoa maravilhosa para mostrar para gente essa virada de chave que ela fez na vida dela e que hoje eu tenho como um exemplo. E Obrigada. assim,
E um estímulo, boa noite, boa noite. E assim, um estímulo para outras pessoas. Tamanho é o trabalho dela, grandioso, né? Não estou aqui rasgando seda, mas é porque eu acompanho, eu sei, e eu vejo os Obrigada, minha resultados dos Naroca. pacientes, né, e dos clientes dela. Então, assim, hoje nós vamos conhecer essa história maravilhosa da Videlma. Videlma, por favor, se apresente, seja bem-vinda ao meu Instagram. Muito obrigada, Nara. Boa noite, pessoal. Boa noite, Nara. Boa Primeiramente, quero noite. agradecer pelo convite. Muito honrosa em estar aqui participando dessa live. Para quem não me Sim, conhece, meu nome é Videlma Lira, certo? Sou graduanda em nutrição e é uma honra hoje estar podendo participar dessa live para estar podendo agregar na vida de vocês com a minha história, né? Com a minha virada de chave, como Nara falou, e mostrar para as pessoas que não é só estética, né? A estética é sempre o final. Primeiro vem a nossa saúde, né? Isso isso, e é muito importante. E tudo se começa pela alimentação. Se a gente for prestar bastante atenção, tudo está em torno da alimentação. isso mesmo. E tanto que o tema nosso é esse, né, Videlma? Alimentação Isso. é o Saúde e carro-chefe bem-estar. mesmo. Sim, então é o carro-chefe mesmo para a gente poder estar vinculando a nossa saúde. Porque não adianta de nada a gente promover saúde e não ensinar como, né, Videlma? Como que a Isso. gente promove saúde? De onde que vem essa promoção da saúde? Qual que é o primeiro degrau para a gente alcançar isso que se chama de saúde e chegar ao que se chama de bem-estar? Eu Isso falo mesmo. assim, que a vida é um ciclo, né? A vida é um ciclo e que esse ciclo, cada um vai passando por ele. Qual ciclo que você se encontra hoje? Qual ciclo que você quer para enfrentar daqui 5 anos, ou 2 anos, ou um ano que seja. Mas assim, que ciclo é esse que você está vivendo hoje? E nada melhor do que a gente entender que começa com essa alimentação. Com Então, por certeza. favor. Uma mudança de hábito. Sim, Vou, então, por favor, a pode história, começar. vou tentar abreviar, né? Porque a história é longa, né? A Sim, história é longa. Vou tentar abreviar para não ficar muito extenso e não ficar cansativo para o pessoal. Mas vamos. tudo, eu nunca fui uma criança obesa, certo? Mas com o Uhum, passar do tempo, com o hábito mesmo, fui ganhando peso. Já chegando na adolescência para a fase adulta, vamos por aí, eu estava nos 18 aos 24 anos, foi nessa faixa etária de idade que aconteceu o aumento de peso. sim, Mas eu nunca tive nunca liguei muito para alimentação, nunca para academia, essas coisas, nunca liguei muito para isso. Quando foi em 2017 que minha mãe faleceu, certo? Foi onde tudo uhum, começou. Foi onde tudo começou. Quando minha mãe faleceu em 2017, no Dia das Mães. Ela faleceu no Dia das Mães. Foi no domingo, no Dia das Mães. Foi dali que, como é que eu posso dizer? é um Que eu gatilho, comecei, foi um gatilho. Eu sim, renasci dali, eu comecei a renascer dali. Muita gente vai dizer, mas poderia ser o contrário, né? Mas para mim não foi. Para mim foi a minha salvação, porque se não foi por estética, não foi por isso, foi para me salvar mesmo, porque eu estava no fundo do poço e vi no, nos exercícios físicos, na alimentação, uma salvação. Eu me sentia bem. Quando eu comecei a treinar, eu comecei a me sentir bem, eu comecei a me sentir viva, certo? Aí daí eu fui tomando gosto. E com 4 meses que eu estava
que eu estava treinando, eu fui fazer alguns exames de rotinas, que na época que minha mãe estava doente, eu não estava com tempo, porque foi um período muito extenso da, da doença dela, era muita correria, Sim. e fui fazer Uhum. alguns exames de rotina. Chegando lá, a médica, né, diagnosticou que eu estava com alguns cistos e precisava fazer cirurgia. Nesse dia, Cisto, meu mundo caiu. Isso. mas em Nesse que dia, local? Rins, ovário? no ovário. Hum. Aí, nesse dia, eu fiquei devastada, né? Tinha passado por uma situação com minha mãe, tudo. Aí, eu comecei a dar ênfase na minha alimentação, comecei a me dedicar mais nos exercícios físicos, comecei a ficar mais disciplinada. Com 30 dias, acho que foi 30 e um pouquinho, não foi 30 exatos, eu não sei dizer bem quantos Sim. dias foi. Eu retornei para fazer os mesmos exames que a médica tinha pedido. E por Uhum. incrível que pareça, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Que a médica até se assustou. Eu até repeti o exame depois. Né? Com certo tempo, repeti o exame Foi, novamente. foi quanto tempo? 30 Sei. dias. Ah, 30. Isso. Eu retornei para fazer esses exames e a Sim. médica, até ela se assustou, que não tinha mais nada. E ela perguntou o que é que eu tinha feito nesses 30 dias que nem ela estava entendendo. Aí eu só disse, eu comecei a me alimentar bem, comecei a me exercitar, comecei a fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida. Aí Uhum. a gente vai repetir esse exame daqui a 15 dias novamente. Repetiu, não deu nada. Eu não sei. eu não sei. Eu não sei se foi por causa também da alimentação, mas eu só sei que eu tenho esse exame aqui até hoje, porque foi isso daí pra mim foi a minha virada de chave. Eu nunca mais eu quis ter a mesma vida. Eu nunca mais eu quis ter a mesma vida. Porque eu fui pro Uhum. fundo do poço duas vezes. No dia quando minha mãe faleceu e nesse dia. Porque eu ia enfrentar uma trajetória que tudo novamente, hospital, tudo. Eu não tinha mais forças para isso naquele momento. Era pouquíssimo espaço de tempo, E entendeu? Era apenas sozinho. 4 meses, entendeu? É, E eu agradeci demais a Deus, que eu sei que, independente de qualquer coisa, Ele está sempre em primeiro lugar. sim. Mas a alimentação e exercício físico é tudo, é a base de tudo. Eu chego a me arrepiar quando eu falo nisso, porque esse é o meu gatilho, é isso que me Te faz eu sempre motivou, né? seguir, sabe? Me motivou. E eu cheguei até aqui, né? E continuo. E, Sim. e fiz disso a minha profissão, né? Eu amo nutrição, sempre amei nutrição. E agora estou atuando na minha área, que eu sempre quis. E gosto demais, eu gosto muito, muito, muito mesmo. Sim. Que bom. E assim, de tudo que você passou, né, o que, assim, a mensagem maior que você tem para você, primeiro para você, né, essa mudança, essa virada de chave, assim, qual que é a mensagem que você tem para você primeiro, para depois para nós? Ó, a melhor coisa da vida é eu me olhar no espelho e me amar. Eu não me olhava no espelho. Desculpa, só um pouquinho. Tranquilo, Fidelma. Eu falei para vocês que era uma história linda, então eu não escolhi uma pessoa aleatória. O carinho que eu tenho por essa mulher, além de ser grande, uma admiração. Obrigada. Eu sei que a história dela vai tocar muita gente e ela tem uma missão muito grande, que é de fazer virar a chave de muitos, né? Muito bacana. Assim, eu não conseguia me olhar no espelho, certo? Não conseguia de jeito nenhum. A melhor vitória da minha vida foi um dia eu me olhar no espelho e me amar, sabe? É como eu sempre digo para os meus pacientes.
sempre se olhe no espelho e diga, se tiver algum aí, pode ter certeza, pode perguntar. Sempre se olhe no espelho e diga, eu amo você. Porque eu não Sim, conseguia dizer isso. O dia que eu olhei para o espelho e vi, hoje eu me amo, foi a minha vitória. E sim, foi depois disso que eu aprendi a me amar e que não por estética, foi quando eu consegui passar as coisas boas para outras pessoas, entendeu? Como sim. eu digo, não é apenas saúde, não é apenas estética, é saúde em primeiro lugar, é se amar, é É, você acordar, se sentir bem, é o autocuidado. Isso é muito sim, importante, é você querer colocar uma roupa, é você querer se maquiar, vocês mulheres, né? É você querer sair, se socializar. Eu era muito tímida, eu me socializava só com as pessoas da família, eu não conseguia. Eu ia em uma lanchonete, eu tinha pânico. Eu tinha pânico, pânico mesmo, de ir em uma lanchonete. Ângela que me estimulava demais. Ângela que e vamos, ela sempre estava, sempre está do meu lado, sempre, sempre. Mas eu passei por muita coisa mesmo. Por isso que hoje quando eu falo com algum paciente que eles vêm logo pensando, eu quero perder 10, 20 quilos. Eu sempre dou aquela uhum. acalmada, calma, vamos começar vamos aprender primeiro a comer, vamos O que aprender é, o que primeiro é alimentação, né? o que é alimentação, né? Para Vamos depois, a começar. estética é consequência. Se você se Você alimenta bem, se você faz exercício, se você se hidrata, com certeza o seu peso vai voltar para o peso atual, para o peso normal de cada sim. indivíduo. É conhecer E o valor de cada alimento e a isso, quantia, né? Eu esqueci até de pegar a balança, porque assim, eu que é muito eu falo importante a balança. como que eu vou alimentar, sendo que eu não sei a quantidade que meu corpo precisa. Não é no Isso, olho, não é, né? Não é por aí, não é por aí. A gente tem que respeitar o nosso limite, qual o nosso objetivo. Meu isso objetivo é mesmo. o quê? É ganhar massa, é hipertrofiar. Meu objetivo é só manter. E a gente precisa daquela balança, não tem como. E vira um Com vício, né? certeza. É igual É, beber água. é, que todo mundo tem a sua quantidade. Vou até beber aqui agora também. Tem, não é sair aleatório. Eu falo assim, gente, não é sair aleatório, tomando água e pronto. E, né, o nosso corpo É também não é assim. A individualidade é muito importante. A individualidade é É, muito importante mesmo. é. E a Muito mesma, e importante. assim, o que serve para você, às vezes não vai servir para mim. A sua quantidade não é a mesma minha. É igual uma medicação, né? Um Com medicamento. certeza. Essa semana eu trabalhei muito a questão da ansiedade. Então, ontem eu até falando com a Daniela, eu falei assim, nem sempre, né, um clonazepam vai servir para Aham. outra pessoa. E as pessoas têm o hábito de fazer o quê? Trocar figurinha, né? Não, eu tomei isso aqui, toma para você, Fidelma. Né? Foi bom para mim, mas não, não é assim. Cada pessoa é um indivíduo, cada organismo vai receber aquilo, vai depender da idade, do sexo, vai depender de tudo. E assim é a alimentação, assim é a nossa atividade física, né? Se aquela pessoa tem alguma alergia àquele medicamento, que também é Também. muito arriscado, somente quem se automedica, às vezes tem alguma alergia, não sabe, aí se automedica, começa a passar mal, às vezes não dá nem tempo de chegar para ser socorrido. Isso é muito grave, tem que ter bastante cuidado. Qualquer dorzinha de cabeça, as pessoas estão se automedicando. Às vezes é apenas tá desidratado, apenas não bebeu água direito, apenas não se alimentou no dia, por isso que está com o desconforto. Apenas É, isso. Aí é sempre. Tem gente que anda com aquela cartelinha de comprimidos ali dentro da bolsa, né? Tá ali dentro da bolsa, qualquer coisinha, qualquer estressezinho. Vou tomar um comprimido. Como se fosse bala, como se fosse um chiclete. Mas isso daí é muito perigoso mesmo. É é muito igual a perigoso. Não alimentação, serve tem pessoas que são mais sensíveis, outras, né, são alérgicas. Eu, isso, por exemplo, eu sou alérgica a kiwi. É raro, mas eu sou alérgica a kiwi, né? tá Então, assim, vendo? eu atendi um rapaz esses dias que ele era alérgico à cenoura.
Então, assim, a gente tem que tomar todo um cuidado, é uma análise, são exames que Isso estão mesmo, atrás de tudo isso, né? O com bem-estar, ele certeza. se constrói assim, né, Videlma? Ele vai se construindo nesse contexto todo que se chama, né, de saúde, tanto na sua área quanto na minha, quanto na área médica, na enfermagem e assim por diante. Que tá tudo interligado, não é isso? Tudo É um trabalho interligado. em conjunto, trabalho em É, conjunto. As é, pessoas confundem mesmo, porque comida saudável é porque é saudável, pode comer exageradamente. E não, não é nossa, nem só me fala. não é só as comidas industrializadas que fazem mal, não. As comidas que são que são popularmente faladas como saudáveis também fazem mal em excesso. Tudo em excesso faz mal. Até a água em excesso faz mal. É, por isso que a gente precisa Entendeu? da balança, por isso que a gente tem que estar aferindo, né, de acordo com o nosso corpo, de acordo com o nosso objetivo, Com certeza. respeitar as restrições As, alimentares as também, né, limitações, isso. que As aí limitações de entra, cada um, com certeza. entra na sua área. E assim, qual a extensão dessa descoberta, dessa virada de chave sua que você traz para nós? Porque para mim é um aprendizado gigante. Poder ter essa troca aqui, ouvir a sua mensagem é maravilhoso. Então eu quero ouvir o que que você tem, né, para dividir assim com todo mundo aqui. Eu quero passar, qual é a mensagem que eu quero passar para o pessoal? Que vocês não desistam na primeira dificuldade. Que se vocês têm algum objetivo, independente que eu não estou falando apenas de objetivo de estética. Se vocês têm algum objetivo, tanto de estudo, de profissão, de alguma coisa, nunca desista na primeira dificuldade. Não se deixe desanimar quando acontece qualquer coisa. As pessoas hoje em dia desistem muito fácil das coisas. É, eu passei por muita coisa. O meu ponto, as pessoas perguntam, Videlma, você é muito forte. Eu tenho um ponto forte, eu sou uma pessoa muito resiliente, mas eu sofro também, eu sofri também. Eu sou muito resiliente, mas eu aprendi a ser mais resiliente ainda, foi na minha dificuldade, entendeu? Sim, Foi com as minhas dificuldades, não foram fáceis. Não foram fáceis, não, porque é filha única, é, não foi fácil para mim, não foi fácil para a Ângela também, entendeu? Que só é apenas nós duas. Não foi fácil para a gente, certo? Foi uma batalha muito sofrida. E quando findou, não findou para mim, entendeu? Para mim estava apenas começando. E sim, eu não desisti de mim. Porque eu sei, eu tenho certeza que minha mãe não queria que eu desistisse de mim. Então eu lutei com todas as forças e saí de lá. Caí várias vezes. Eu caí várias vezes, minha gente. O pessoal acha, eu, eu desandei várias vezes, eu pisei o pé na jaca várias vezes, pessoal. Até eu me encontrar. Isso é normal. Eu sou um ser humano igual a todo mundo. Eu sou um ser humano igual sim, a todo mundo. Apenas eu agora encontrei o meu caminho, como todos. Uma hora a gente encontra o caminho. Eu estou sempre batendo naquela tecla. A é, constância vai gerar esse hábito aí, porque quando a motivação faltar, quando o desânimo bater, a disciplina que o vai fazer cansaço, você continuar, o cansaço bater, porque tem pessoas aí que têm dois, três filhos, trabalham em dois, três lugares, são as guerreiras, viu? Então, a disciplina tem que estar lá em cima nessa hora para dar continuidade. Mas não desista, não desistam mesmo. Quando eu vejo um paciente meu que está desanimado, eu vejo a hora eu entrar no telefone e falar, vou lhe buscar aí, viu? Vou lhe buscar aí. Eu já conheço até pela mensagem. Quando eu mando mensagem que me responde de um jeito diferente, eu já sei que tem alguma coisa. O que é que está acontecendo? é, Aí eu é, dizendo, muito assim. eu vou fazer, eu vou fazer psicologia também.
A gente acaba fazendo, não tem como, né? É, Mas porque é um conjunto, não tem como, não tem porque assim, como. se você Se acompanha um isso ser daqui não humano, tiver bem, tem que estar bem, tem que estar tudo interligado. é, E a alimentação, a má alimentação também influencia demais, como você falou, que você fez a live de ansiedade. A alimentação influencia demais nisso. muito, para a gente ter Influi ideia, né? muito. Só para a gente entender, a serotonina, ela é um neurotransmissor, né, importantíssimo, porque se ela reduz muito, a gente entra em depressão. E a Isso maior mesmo. parte da serotonina, sabe onde ela é produzida? No Onde, Nara? Diga aí. intestino. No intestino. Então, pensa se uma pessoa tem desajustes intestinais, no trato gastrointestinal, principalmente no intestino, ou tem aquelas impermeabilidades, aquela coisa toda. Imagina se ela vai produzir serotonina. Não. Então, Imagina, as pessoas acham que a serotonina é produzida no sistema nervoso central. Não, não é. Então, por que que as pessoas fazem uso da serotonina para controlar a depressão e a ansiedade? Porque o intestino tem algum problema. Qual que é o problema? É uma doença autoimune? É o que? É a alimentação? O que que está acontecendo? Da mesma forma, o anticoncepcional. O anticoncepcional toma via oral, vai para o intestino. Se a pessoa tiver diarreia, se ela tiver algum desajuste intestinal, aquele anticoncepcional, a parte mesmo, o princípio ativo, vai ter uma pequena reabsorção. Então, vai uhum, entrar pouco até ir para o fígado, fazer aquela passagem toda pelo fígado para ser metabolizado, aí sim vai cair na corrente sanguínea. Então, por isso que muitas mulheres engravidam e não entendem, né? E falam assim: ah, mas eu estava tomando um anticoncepcional, mas como que está o seu intestino? isso Então, mesmo. e a serotonina é produzida no intestino. Agora pensa, se a pessoa tiver um desajuste intestinal, está comprometido. Então, Aí por isso as que hoje está muito linkado à depressão. As pessoas ficam sem entender o que é que a alimentação tem a ver com isso. Aí tá com Isso. cortisol lá em cima, tá com cortisol lá em cima, né? Super estressado, aí vai, come, só vai procurar comidas palatáveis. Uma hora ou Pois é. outra vai dar desajustes, então Sim. os níveis ficam tudo lá embaixo. Uma vez eu peguei a análise de um perfil lipídico. A queixa Hum, principal da paciente era que ela não conseguia controlar os triglicérides dela. E aí, junto com a nutricionista da clínica, nós fomos analisar a alimentação dela. Então, de manhã, ela fazia alimentação. Olha, para vocês verem o tanto que a alimentação natural tem os seus riscos. Não significa que, por ser natural, que não faz mal. Então, olha só. Aí ela comia de manhã mamão, né? Tomava o cafezinho dela, e ela preparava para o marido banana com aveia. E era tipo umas 5, 6 bananas. E ela comia metade de um mamão formosa, aham, é o maior, eu né? sei. Então, e aí o marido às vezes não comia tudo. Então, o que ela fazia? Ela comia o mamão, mais o que sobrou do marido. Então, com isso, foi fazendo o quê? Foi aumentando, aumentando, aumentando essa ingesta de frutose. E Frutose. quando a gente excede a questão da frutose, que vai virar glicose, ela se converte no fígado em gordura Gordura. e transforma em quê? Triglicéridos. Então as pessoas têm Por o isso que não equívoco baixava. de isso, de achar que o alimento natural não faz mal. Então, quando a gente analisou tudo isso, ela comia várias porções de frutas excedidas ao longo do dia, Não, né? Efetivamente. vamos dizer que aquela quantidade que ela comia pela manhã, ela poderia fracionar aquela quantidade durante o dia. Só que ela comia para o É, pessoal entender, não achar que a gente está falando que a fruta é que causa isso. Não. É a sim, quantidade. a Vamos dizer que quantidade. uma É, pessoa, vou falar aqui por cima, uma pessoa de 60 quilos tem para consumir por dia uma
um número, eu vou jogar um número aí. É uma mulher de 60 quilos tem para consumir por dia uma dieta de 1.900 calorias, uma manutenção. Vamos lá, vamos Certo. dizer que ela tem 1,64 m, vamos dizer 60 quilos, 1.900 calorias, uma dieta de manutenção. Aí ela vai comer, ela come 500 gramas de fruta de manhã, né? Vamos lá, dependendo da Aham, fruta. Banana tem um índice glicêmico altíssimo, né? sim. Tem um Mamão glicemia também, né? altíssimo. As calorias da manhã já tá lá em cima. 4 bananas, dependendo do tamanho, se com certeza ela nem pesava. Se for aquelas bananas, Tadinha, não pesava, ela era muito idosa, né? ela, Então, assim, ela não. a gente acha que o triglicérides ele aumenta só porque come farinha branca? Não. É a Não. bebida, é essas frutoses excedidas, né, de forma que não são fracionadas. E uma coisa legal para a gente colocar assim, a aveia, né, Videlma? Porque além de Aham. fibra, ela também vai fazer uma reação muito interessante. Ela tem vários Ela nutrientes também. e usada de forma certinha, ela excreta também bastante gordura, né? É muito bom também. Sim, sim. Aí, só que tem Ela faz algumas tipo um peso. é, tem algumas pessoas que também têm muita sensibilidade, né? A quantidade de fibras, tudo, e por isso que tudo isso tem que ser É, calculado. Muita gente diz, tô comendo só saudável, tô comendo aveia, tô comendo bastante legumes, tô comendo bastante fibra na minha alimentação. Mas cada pessoa tem aquela quantidade. Tem gente que não é, consegue comer muita fibra. Aí uhum, tem que saber a quantidade de cada pessoa. sim, sim. Tem que, não é a comida em si, é o comportamento. Agora, É, lógico, não se compara uma comida natural para uma comida industrializada. Aí não tem nem comparação, né? não. Tem que escolher mesmo as naturais. Até pela quantidade de sódio. Eu sempre bato isso, a quantidade de sódio e açúcar. Hoje estão todos excedidos. Se você pega um alimento industrializado, o sódio é muito alto. Então, assim, a Altíssimo. OMS já preconiza, né, o valor que a gente tem que comer. E aí, obrigada, Daniela. E aí a gente vê que a gente excede. O brasileiro, por exemplo, ele come em torno de 6 a 10 gramas de sal por dia. Por Por dia. dia. É altíssimo, sendo que a OMS preconiza até 3 gramas por dia. 3 gramas por dia. Se você pega um E macarrão numa. instantâneo, é altíssimo. Sem o tempero, chega a 2 gramas. Com tempero, 3 gramas e pouquinho. É altíssimo, né? E se não for calculado o restante da alimentação no dia, na próxima alimentação já Já estourou estourou. É. por uma Aí semana. as síndromes metabólicas surgem justamente por isso, né? A gente vê aí a Aí, pressão alta, aí a pessoa chega ali aos 30 e poucos anos, vai aferir a silenciosamente, pressão, silenciosamente. assusta, fala, mas eu nunca tive pressão alta, por que que eu tô com pressão alta? Mas o que Não que sei, come, né? muita gente é assintomático. Assintomática, a pressão, ela é assintomática, a resistência à insulina, diabetes, tudo Aham, isso é assintomático. A pessoa só leva o susto mesmo na hora que está nas alturas ali, né? nas alturas mesmo. É por isso a importância do check-up, né? De Sim, fazer os exames sempre. Pelo menos aí 6 em 6 meses, está atualizando todos os exames para estar é, verificando as uma vez taxas aí para estar. ao ano. E os preventivos, que aí a gente vai estar acompanhando, igual mês passado, a gente trabalhou o Outubro Rosa, agora é o mês dos homens, né, que é o Novembro Dos homens. Azul, então sempre está fazendo esse check-up, bem Que não é só as interessante. mulheres, os homens também têm que se cuidar. Tem sim, mas é isso, e a questão, assim, do exercício físico virou rotina para você também, né, Videlma? Isso mesmo. Virou. É a minha hora de relaxar, é a hora que eu vou treinar. Ali é o meu momento. Ali é onde eu descarrego todo o meu estresse, é onde eu descarrego todas as minhas alegrias.
Ali é o meu momento, eu tô descansando ali na hora do meu treino. É a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, é treinar. Eu também Eu, gosto, eu descanso a cabeça, tanto que eu nem levo assim, eu levo o celular, porque o meu treino tá no celular, mas eu não fico conectada. Eu vejo que é o meu momento também. Eu é o meu momento, consigo na academia ninguém fala comigo, viu? também. Só se for meu pai Eu, para ligar. Eu só fico assim até mais pelos meus pais, mas eu não respondo mensagem, é o meu momento. Eu entro em Nárnia. Eu falo assim, olha, ah, existem alguns momentos meus que eu entro em Nárnia. É quando eu estou treinando, quando eu estou fazendo a minha caminhada, a minha corrida, ou eu treinando lá na treinando e minha barra correndo. fixa. Eu não quero nem saber. Eu também, ali é o meu momento. Ali eu tô. Meu dia depois disso daí, o meu dia começa 1000%. É, eu Já também. desde 2017 eu treino todos os dias. Na pandemia, fechou a academia, mas eu tenho minha academia em casa e eu treino em casa. Sim. A endorfina que chega no sangue é muito boa, que é um neurotransmissor, Aham. né, que dá aquela sensação do prazer. É, tem alguns esportes assim que eu prefiro, mas atualmente não está dando para praticar. Mas o treino mesmo na musculação, e é necessário para a mulher, a gente E evita várias é isso que eu ia doenças, falar né? agora. É muito importante. É muito É, importante o exercício com pesos, né? Muito importante mesmo. é, Não a só massa aquela caminhada, expande também. não só aquela corridinha, tem que estar na manutenção ali da massa magra ali, tem que ter cuidado, porque após os 40 as coisas já começam a complicar. Então a gente já vai fazendo a manutenção de agora, né? Tem que estar na Sim, manutenção que não é chegar aos 40 e se cuidar, tem que se cuidar antes para quando chegar nos 40 não precisar fazer tanto esforço. sim, é a questão da prevenção, né? A prevenção é Da isso, é você não prevenção, participar, e vai fazer parte desse bem-estar que nós estamos trazendo aqui. Para a gente com poder subir certeza. esse degrau e alcançar esse bem-estar, saúde, tudo isso é uma questão de prevenção, prevenção para tudo, né? E Para a tudo. osteoporose, ela hoje, por exemplo, hoje eu analisei exames de alguns pacientes que estão com osteopenia aos 37 anos. Olha isso. Grave, porque assim, Grave. da osteopenia para osteoporose é um pulo. E se ela É um pulo. antecipa a menopausa, entendeu? Ela Aham. entra numa síndrome óssea, né, metabólica óssea, que é a osteoporose, que é irreversível, aí é só ladeira abaixo. Aí o que tem que tentar fazer é segurar, É mas é segurar. complicado. Osteoporose aos 40 anos é complicado. É complicado. Complicado mesmo. Então, As assim, pessoas acham que não essa massa acontece, magra mas olha aí. ajuda muito, né? A prevenção é muito importante É, em tudo. Em tudo. é, É muito e- importante mesmo. Eu sei que tem dia que a gente acorda, aquele dia, eita, hoje eu não tô com aquele ânimo. Mas pode ter certeza. Vá, chegue lá, faça o primeiro exercício. No segundo exercício você vai estar voando. Já não tá nem lembrando mais que quando estava em casa não queria ir treinar. E você não vai se arrepender depois, porque quando terminar, a sensação daquela recompensa é perfeito. Seu dia vai sim, começar sim, bem, você vai estar disposta para dar continuidade no dia. Se ficar em é, casa sentada é pior. O cansaço sim. vai Não, bater tanto mais que ainda. a questão do exercício controla até a ansiedade, né? Eu vi alguém falando aí da ansiedade, que quando está ansiosa dá vontade de comer doce. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acrescento depois, mas se você quiser falar, A ansiedade dá vontade de comer doce. Muita gente tem esse problema, principalmente com doce, né? Que uhum, principalmente quando tá na TPM, as mulheres aqui, eu tenho me dá muita vontade de comer doce, eu não.
não me controlo quando eu tô na TPM, eu como uma barra de chocolate inteira, eu como um pote de sorvete, mas eu também tenho vontade, de comer doce, mas isso a gente também pode, como é que a gente pode fazer? A gente pode amenizar essas vontades, a gente pode, não precisa excluir o chocolate, você pode comer chocolate Uhum. na TPM. Só basta saber a quantidade, só basta equilibrar a quantidade. Sim, Tem pessoas tem pessoas que têm alguma patologia que não vai poder comer naquele momento, aí a gente entra com outras coisas mais naturais, coloca uma comida mais doce, sim, que tem seja a mais banana com palatável. Tem canela, né? a banana com canela, o abacaxi também é muito bom, com canela, Com colocar no canela. micro-ondas. Você Isso. colocar 30 segundinhos no micro-ondas também fica uma delícia. Ou se Maçã não, com canela. a maçã com canela. Tem o tem também o que algumas meninas gostam muito, é a receita do abacaxi na panela de pressão. Ah, essa eu não sei. Ensina aí. Vai lá, tá bom. O abacaxi na panela de pressão, porque tira o ácido dele, porque tem muita gente que não Sim. gosta, tem afta, né? Tem a boca sensível. É, Aí colocando é. ele na pressão, quando pegar aquela pressão forte, 5 minutinhos, só é tirar. Aí ele tira aquele ácido dele, só é jogar canela, fica molinho, dá para fazer a sobremesa, dá para Hum, colocar, misturar outras frutas. E isso mata Nossa, que muito a delícia. vontade de doce. Fazer panqueca É, doce, fazer mingau de aveia com cacau 100%. Tem várias estratégias. é, Vontade a eu pessoa vou, não passa. eu vou Vontade responder não só a passa. questão assim da parte da farmacologia Tá, com relação a responda. essa coisa de comer doce. Por que que a gente na TPM fica louca para comer doce e ataca o primeiro chocolate? Porque quando nós estamos nessa inversão hormonal, que a gente tem do pico, né, do estrogênio que ele despenca e Estrogênio. entra a progesterona na curva ali hormonal, o organismo consome muita glicose. E tem mais dois hormônios importantes, que é o LH e o FSH. Então, eles têm uma curva e elas caem juntas. O nosso organismo, por isso que a gente fica assim, chorosa, incha, tem aquele mal-estar da TPM, dor de cabeça. E com E isso, a só gente dá consome vontade de comer muita doce. glicose. O hormônio, para fazer essa inversão, ele gasta toda a glicose ali, é uma loucura, né? Não tanto quanto o cérebro, mas gasta. E com isso, a gente sente essa vontade, o organismo pede, né? Pede. Então, cai o triptofano, que é um aminoácido nosso no organismo. E por isso que muitas querem o quê? Chocolate, porque o chocolate tem triptofano, o cacau tem triptofano. E aí, para a gente repor, a gente fica, né, buscando, querendo aquilo. O ideal é assim, para você fazer uma troca inteligente, Aham, né? Além de pesar, você pode fracionar ao longo do dia, né, Videlma? isso E mesmo. outra coisa é você escolher as opções amargas, né? Com certeza que tenha mais cacau, que é o ideal. E assim, Não está é, trabalhando não essa precisa se compensação. privar. Não, Pode acho falar. que privar, acho que entra na proibição, aí o organismo não dá. Mas a gente tem que trabalhar o que? A dopamina. A dopamina é Isso essa mesmo. troca, essa negociação, é você trabalhar essa questão do prazer e a compensação, né? Então, eu faço o quê? Fraciono ao longo do dia. Não vai enfiar o pé na jaca ali e comer uma torta inteira sozinho, né? Só para justificar que está de TPM. Aí Isso não. mesmo, porque se comer, deu vontade, dependendo até do horário que, vamos dizer, acordou com vontade de comer chocolate, aí pega uma barra de chocolate, come aquela barra todinha, pode ter certeza que você vai passar o longo do dia comendo só comidas palatáveis, ou vai até comer até muitas barras de chocolate, porque é muito fácil comer uma barra de chocolate. Uma barra de É, chocolate é muito fácil de se comer. Então, vai passar o dia todo. Por isso que tem que fracionar, tem que entrar as estratégias, justamente para não acontecer isso. E não exceder, né? Vai não. matar aquela vontade de. É melhor comer, vamos dizer, os 3 dias daquela vontade da TPM, do que É, comer um dia e no outro dia estar arrependida. Porque vai se sim, arrepender, que eu sei que vai.
É É, pior. e aí depois a pessoa fica. É outra coisa que eu acho assim, bem complicado, é as pessoas fazerem assim, durante a semana, até que come certinho, né? Aí chega final de semana, Final de extrapola. semana não tem dieta porque comeu a semana todinha certa. Aí estragou a semana toda. Aí chega segunda-feira, a pessoa se acaba na esteira, se acaba na bicicleta. Olha, é sério, a Ai, gente tem que ter essa questão da constância, a gente tem que pensar assim. Não é que é proibir, né, Videlma? A conversa não é a gente isso. fazer dietas restritivas que são prejudiciais para o nosso corpo, ou proibir, ah, isso não pode, aquilo não pode. Não, é aprender a fracionar, é aprender a trazer qualidade de vida, porque o nosso corpo, em algum momento, vão dar alguns sinais. O nosso corpo, em qualquer situação, né, de pressão, de estresse, o nosso corpo começa a dar sinais. Com E certeza. aí, o sinal é o que a gente já sabe, né? É a pressão alta, é a síndrome metabólica, que são várias síndromes, são as doenças autoimunes que estão surgindo hoje, assim, Diabetes e obesidade é o que a gente mais vê, né? então, a pessoa, ela despreocupa com a circunferência abdominal, que hoje É a é, referência. é. E aí, né? Não, mas é só mais isso, é só mais aquilo. Não, eu tô novo, até hoje não deu nada. Mas uma hora dá, o organismo, uma hora dá, né? Uma hora que Fica, essa máquina não aguenta. E aí? Aquela prevenção que a gente fazia antes foi por água abaixo, né? prestem atenção aí, quem tiver aí com aquele abdômenzinho bem fofinho aí, É, mulheres, os homens. Ah, como é que eu sei? Pegue uma fitazinha aí, olha. Bote aí no abdômen. Se o seu abdômen ele tiver maior do que o seu quadril, certo? Se tiver, é muito vamos dizer natural. que você tiver com o quadril, você tem um quadril 80, uma mulher, né? E tiver um abdômen aí 90, 100. Já é o seu abdômen, ele precisa ser pelo menos, tem que ser pelo menos 30 centímetros a menos do seu quadril. Sim, Tem que ser é, pelo menos 30 centímetros a menos do seu quadril. Se você vê que tá a mais, até olhando no espelho, você nem medir, a gente sabe quando tá. Uma coisa quando tá exagerada, a gente sabe. Principalmente nós uhum, mulheres, né? Que a gente sempre tá se é, olhando direitinho. E os sim. homens também, aquela barriguinha de chope, tem que ter cuidado, tem que se cuidar O problema também, é que ali a porque. gente, é que nessa região tem dois tipos de gordura, né? Nós temos a Aham, gordura abdominal ali, a externa subcutânea, e tem a visceral, o que a agrava, o que está visceral. comprimindo ali as vísceras, os órgãos. Aquela sim, aquela é que infarta, aquela que provoca o AVC, a trombose, e aí aumenta a pressão arterial. Vão desencadeando as síndromes metabólicas em si. E isso nada mais é do que duas coisas que nós conversamos, né, Videlma? Alimentação e exercício físico. Exercício Alimentação físico. errada, com aquela caloria vazia, excedida em açúcar, sal, gordura, e a falta da atividade física, né? Porque o corpo foi E feito para assim, movimentar. porque eu vou dar o meu exemplo. Eu não fiquei Sim, obesa de um dia para a noite. Foi uma constância também para eu ficar obesa, entendeu? Foi uma constância de mais hábitos. Eu não me exercitava, eu só comia besteiras, né? Comia mais, sempre. E foi aumentando peso, aumenta 2, aumenta 3, aumenta 5. Quando eu vi, eu estava com quase 100 quilos. Eu tenho apenas 1,54 m, eu sou pequenininha. Eu tenho 1,54 m. Imagina eu com 96 quilos. Minha gente, eu tinha tanto pânico que quando eu pensava em sair para algum lugar, eu ficava pensando se naquele lugar a cadeira ia me caber. Por isso que eu não saía de que eu não queria sair de casa. Porque tinha isso. lugar que eu não tinha como sentar.
porque as cadeiras não me cabiam. Imagina o constrangimento de você chegar num lugar e você não ter como sentar porque você está obesa. Imagina como eu me sentia, A entendeu? autoestima cai, E não tem com autoestima. certeza, com certeza, com certeza. Então, eu com 96 quilos, eu acho que eu estava à beira da morte já. Entendeu? Se eu acho que se passasse mais um ano desse jeito, eu não acho que eu não estava nem aqui para contar a história. E olha que É, eu sempre fui uma pessoa, eu era assim, eu não era daquelas pessoas obesas que tem gente que é obeso que não tem muita, como é que eu posso dizer, muita disposição. Eu sempre tive uhum, disposição, eu sempre fui disposta, sempre fui uma pessoa muito ativa, inquieta, eu sempre fui desse jeito. Mas não fazia exercício e não me alimentava bem, então não servia para nada, né? Então só foi acumulando, acumulando, acumulando. Eu tinha mais de 50% de gordura no corpo. Massa muscular, nada. entra em obesidade 3, né, Videlma? Porque Era obesidade três. já Era é obesidade grave. três. Já Aham, entra era na obesidade 3. condição de fazer cirurgia de emergência, Eu tinha né? Isso mesmo. A Eu era gente, quando nesse. estuda metabologia, a gente vê isso, né? Que aí já Eu entra nessa poderia fazer condição. a cirurgia de emergência. Isso mesmo, eu Isso é poderia. Mas gravíssimo. eu optei, quando eu comecei a emagrecer, eu vi que dava e fui, fui. Por isso que muita gente, quando as pessoas falam de cirurgia, eu digo, rapaz, eu tenho certeza que você Entra, né? consegue, porque eu consegui. Pelo menos Sim, tenta, né? Vamos tentar. Eu tô falando por mim. Mil vezes, eu passava mil, eu fazia de novo. É a mesma coisa, de novo, se precisasse fazer de novo, mas eu não ia para uma mesa de cirurgia. Eu sim, não ia, sim. de jeito nenhum. É É, mas, difícil, é mas tem difícil no pessoas que começo. entram numa depressão gigante, Videlma. Tem pessoas que não conseguem, sabe, ter essa vontade, assim, esse querer, É, né? Todos os neurotransmissores ali estão tudo complicado, a serotonina, dopamina, tudo, noradrenalina, tudo complicado mesmo. Mas tem que começar, o importante é começar, é a pessoa. E começar. não adianta, assim, eu falar, você falar, é a pessoa, é dentro dela, falar assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer essa mudança, É e isso. pensar no bem-estar, na vida que ela vai criar. É essa virada de chave mesmo. Foi o que você É. fez. É por isso que eu também falo muito, pessoal, só começa. Esquece o que vai acontecer lá na frente. Porque se você ficar pensando, começou hoje, aí amanhã tá todo dia em cima da balança. Eu me pesava de 30 em 30 dias. De 30 em 30 dias eu me pesava. E era Eu para nem fazer a passo. avaliação novamente. De O 30 em meu 30 já é o dias. oposto. Eu fico tentando ganhar, né? 1 quilo, 2 quilos. Aí o pessoal começa a fazer uma reeducação alimentar hoje, amanhã tá se pesando, aí fica com aquilo na cabeça e não foca no que é para focar. Só faz todo dia e esquece. E esquece a É. balança. Eu digo, tira a pilha dessa balança de dentro de casa, tira essa balança e esconde. Porque É, a fica só com balança que aquilo, você tem que ter em casa é só para os alimentos. só para os Só. alimentos. E se olha no É. espelho, olha a roupa, eu tirava muita. Eu tenho tanta foto que é tanta foto, é muita foto. Todos os dias eu Porque tirava foto. você vai percebendo a mudança e isso Percebendo vai no te espelho, nas motivando. Isso roupas, te isso. Era motiva. isso. Isso. Eu me motivava comigo mesma. Tirava É. foto, eu fazia assim, pegava uma roupa que não cabia, aí dizia, essa é a minha próxima meta. Eu vou entrar nessa Uhum. roupa aqui. Aí colocava ela lá. Aí toda semana eu estipulava um dia e vestia. Aí ia Sim, passando de meta em meta até consegui. chegar até conseguir. É. E era assim que eu ia modulando, mas tinha muito dia difícil. Tinha dia difícil, tinha dia que, não quero fazer mais não. Mas a constância, o hábito ali já estava criado que eu não conseguia. Já estava automático, já estava em mim já. Eu não conseguia, Sim. fica automático. Fica É, automático. Por isso que é muito quando eu importante a constância.
eu não quero, não é julgar, mas assim, a gente fica tão assim, é um hábito nosso, não sei, meu e eu estendo isso para os gêmeos, né? Que assim, quando eu vou ao supermercado, né, que eu fico julgando, mas eu olho assim, né, para a pessoa, a estrutura física dela, e eu olho para o carrinho de supermercado. Esses dias uma senhorinha falou para mim assim, nossa, mas quantos ovos você come? Ave Maria, aqui Três eu tenho que criar cafés. galinha. Aí eu falei, pois é, eu gosto muito de ovo. Ela falou, não é saudável comer esse tanto de ovo. Não, mas em casa são três. Aí ela, ah, Uma não, mas bandeja só para cada. ovo. E aí, assim, eu sem querer olhar para ela, assim, eu olhei, né? Então, muitos alimentos industrializados no carrinho, ela com uma circunferência abdominal bem Tá significante, idosa. né? Então, assim, idosa, já provavelmente tem uma polifarmácia. Então, eu já fiquei pensando assim, meu Deus, ela está inflamada, né? E assim, levando para casa pizza, aquelas pizzas, né? Então, a Eita, gente sabe que aquilo é uma bomba, né? Ainda mais com para uma pessoa certeza, idosa. com E aí eu certeza. falei, eu prefiro a opção do ovo. Não é nem que você não possa sair e comer uma pizza e comer um hambúrguer. Lógico que pode. O que não pode, e isso só não pode ser a sua constância. Todo Só não dia, pode né? ser a sua Então, a gente constância. fica É ativa. todo dia. Hoje eu tô cansada, né? Hoje eu tô isso, eu tô É. aquilo. Bom, aí já entra desculpa, já entra os sabotadores, já entra a preguiça, já E entra tem mil a coisas. facilitação agora da internet, dos iFood e tudo, que é tudo chamou, chegou. Aí pronto, É, né? As pessoas eu, perdem aquele hábito de cozinhar, perdem aquele hábito de cozinhar em família, que é aquela convivência boa. Aí não tem mais isso, é, né? tudo isso faz parte desse bem-estar, né? É uma saúde mental, emocional, que a gente fala de saúde não só física, mas estender para essa questão. E onde vai estourar justamente o que a gente conversou ontem, né, sobre ansiedade. As pessoas não têm Aham. essa saúde mental e emocional e estoura na ansiedade, na depressão e Ansiedade, nos transtornos, né? Que aí vem os transtornos agravando cada vez mais, né? com certeza. Tem o comer emocional, tem É, os transtornos alimentares, que são os psiquiátricos, né, que já são mais graves. Existem assim, também as bulimias, a anorexia, que é muito, muito, muito grave. Então, são transtornos de coisas que imagem, né? A pessoa, marcam até da imagem, né, Videl? A pessoa treina isso. tanto, tanto que aquilo ela fica, não se satisfaz com o corpo, né? Ela Não se quer ir além satisfaz. do limite e quer mais e começa a utilização de hormônios, que aí entra até na minha pós-graduação em endocrinologia e começa, né? Hoje mesmo eu recebi uma pergunta da pessoa falando que, né, queria entender se poderia usar oxandrolona com testosterona. Então, assim, eu falei, meu Deus, né? Que bomba. E aí, mas enfim, é isso. É, Eu quero salvar a são live, a gente vai ter escolhas, que né? encerrar. Deixa uma mensagem para nós que eu quero salvar a live, porque é valiosíssima essa live. Uma honra poder dividir com você esse momento e aprender Ah, muito com você. E seu exemplo é maravilhoso, né? É um exemplo mesmo para outras pessoas mudarem e virar essa chave, né? tá me ouvindo? Travou um pouquinho. Sim, tô ouvindo. Travou, mas estou ouvindo. Eu quero, primeiramente, agradecer a presença de todos. Muito obrigada a presença de vocês. Muito obrigada, Nara, pelo convite. É Ei, sempre maravilhoso uma conversar com honra. você. É uma honra. A honra é toda minha, meu amor. É, pessoal, cuidem-se, se alimentem bem. Pense, não pense só em vocês. Pense nos seus filhos, pense nos seus familiares também. É, fiquem bem, façam coisas boas para você, cuide da sua saúde, tanto física como mental, que é muito importante.
não estou falando só de estética, eu estou falando do bem-estar mesmo. É bom a gente acordar e se sentir bem. É bom a gente se olhar no espelho e se sentir bem. Precisa se cuidar, pessoal. Cuidem da saúde. O nosso corpo é o nosso patrimônio. Ninguém É, consegue cuidar de mim, do meu corpo. Só eu posso fazer por mim. Só Nara pode fazer por ela. E só vocês podem fazer por vocês. A gente tá aqui, a gente pode orientar vocês, mostrar como é que se faz algumas coisas, mas a gente não pode fazer por vocês. Vocês que têm que fazer. Então, é, cuide da sua saúde. Cuide vocês aí que têm filho, que são mãe, avó, pai, pense nos seus filhos. Pense nos seus filhos, que eles vão querer vocês aqui por muito tempo. Porque pode ter certeza, viu? Eu falei da minha mãe, mas a minha mãe não morreu de nenhum problema de obesidade, não. Pelo contrário, minha mãe era magrinha, parecia uma Barbie. Parecia uma Barbie. Nunca teve problema com obesidade. Mas eu trocaria qualquer coisa da minha vida por ela aqui. Qualquer coisa. Se vocês me perguntassem, você voltaria a ser obesa de novo? Voltaria 1000 vezes a ser obesa de novo. Só para ter ela aqui. Então cuide-se, tá, pessoal? Tá? Porque os filhos de vocês, os pais de vocês querem ver vocês com saúde. Vamos é, envelhecer bem, que é a melhor coisa que a gente pode fazer é envelhecer bem, porque não adianta a gente chegar com 80, 90 anos em cima de uma cama. Isso não é envelhecer bem. Não é envelhecer bem. Não é, é de jeito nenhum. E isso. muito obrigada, Naroca. Obrigada, Videlma. Obrigada a todos. Uma honra poder a gente falar desse assunto e nós vamos trazer outros assuntos também, Vamos abordar outros aprofundar, assuntos. linkar essas bulimias, falar de bulimia, de, né, Anorexia, anorexia, e aí que é eu uma trazer coisa também essa muito grave, parte. que leva à morte. Sim, sim. Eu vou É então muito grave. encerrar para a gente poder salvar essa live, porque isso para mim é muito valioso. Então tá. Boa Pra mim noite para também. todos. Obrigada, viu, Obrigada. pessoal? Tchau, tchau. Tchau.